episódio do SMUcast, o podcast da Sociedade Médica de Uberlândia. Um oferecimento dos nossos patrocinadores, Unimed Uberlândia, Unicred Uberlândia e Faculdade de Medicina de Uberlândia, FAMEU. Hoje nós recebemos a doutora Vanessa Marsden, médica psiquiatra formada pela Universidade Federal de Uberlândia. Doutora Vanessa é mestre em psiquiatria e saúde mental pela Universidade do Porto e possui experiência internacional em Portugal e no Reino Unido, e atualmente também cursando MBA em Gestão Empresarial e pós-graduação em Direito e Sistemas de Saúde. Doutora Vanessa, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. É uma honra tê-la conosco para falar de um tema tão necessário como o Setembro Amarelo e o impacto, dessa campanha. E a gente precisa falar sobre a saúde mental, isso a gente já sabe. E eu quero contextualizar alguns dados para você, nosso ouvinte. Um estudo da Fiocruz indica que a taxa de suicídio entre jovens no Brasil cresceu cerca de 6% no período de 2011 a 2022. Segundo a Agência Brasil, em 2023, o SUS registrou 11.502 internações relacionadas a lesões com intenção deliberada de auto-infligir dano. Isso representa uma média de 31 internações por dia. Para começar, doutora Vanessa, do que se trata a campanha do Setembro Amarelo e por que é tão importante para a sociedade? Então, o Setembro Amarelo, ele começou nos Estados Unidos, após o suicídio de um rapaz que chamava Michael Emmett, que amava um Mustang amarelo que ele tinha. Todo mundo conhecia ele pelo Mustang. E a família, para conscientizar a população da cidade, começou a espalhar fitinhas amarelas para que as pessoas falassem sobre o assunto. Essa iniciativa pegou. E em 2003, a Organização Mundial de Saúde criou a campanha Setembro Amarelo para conscientização da população para que a gente possa prevenir esses atos de acontecerem. Nos últimos anos, os casos de suicídio eles têm aumentado. Quais fatores explicam, doutora, esse crescimento? Globalmente, tem países que tiveram aumento e países que tiveram redução. Infelizmente, na nossa realidade, Brasil, o Brasil é o país que tem mais transtornos de ansiedade no mundo, segundo dados da Organização Mundial de Saúde, mais que países em guerra. Olha. E acompanhando essa tendência de crescimento, nós temos um aumento desses índices de tentativas e de suicídios consumados. Na nossa região, em Uberlândia, o número de tentativas na população jovem nos últimos 5 anos aumentou 69%, segundo os dados do SUS. Então, a gente vê uma tendência, especialmente nos mais jovens, e isso acontece pelo número de transtornos mentais que tem aumentado progressivamente, pós-pandemia. Durante a pandemia, foi especulado que levaria um aumento importante que não se confirmou. Tem sido uma tendência crescente evolutivamente, de acordo com as mudanças culturais também. E o que faz essa faixa etária de jovens ser tão suscetível? Os jovens, eles têm a tempestade perfeita para transtornos mentais. Então, é um cérebro que está em desenvolvimento ainda. E o córtex pré-frontal, essa área atrás da nossa testa, ele é a parte do cérebro que regula julgamento, consequências, a nossa censura, O porquê que eu não vou fazer isso? Porque é errado. E essa parte, ela desenvolve mais plenamente até os 25 anos. Então, ele não tem uma censura adequada, Por isso que o jovem é mais impulsivo, ele faz coisas que se arrepende mais vezes, namoros. Então, a gente tem um córtex pré-frontal que não está desenvolvido. E ainda a gente tem uma tempestade hormonal, que é a puberdade, que começa a partir dos 13, 14 anos, que é um aumento enorme de hormônios, mudando esse tecido cerebral. Aí vem a formação da identidade, que a criança vê o mundo com lentes cor-de-rosa em geral. Então, a necessidade de formar a minha personalidade, os meus gostos, de romper com os padrões familiares. Então, tem um período de ruptura familiar, as brigas dos adolescentes com as mães, com os pais, isso é muito comum. E a necessidade de pertencimento. Então, qual que é o meu grupo? Quem que é minha tribo? Anos atrás, a gente via quem era do rock, quem era do sertanejo. Isso um pouco diluiu com as redes sociais, esses grupos, os góticos, os emos, Então, a necessidade de pertencimento. Então, tudo isso acontece na adolescência. E, além disso, a grande maioria dos transtornos mentais, 70% deles, inicia nessa fase. Então, esquizofrenia nos homens, principalmente dos 15 aos 25, nas mulheres dos 20 aos 35, depressão, transtorno bipolar, é justamente o período de iniciar esses quadros. Então, como essa população é muito vulnerável do ponto de vista psiquiátrico, a gente tem mais impulsividade, início de transtornos mentais, pressões psicológicas, sociais, da identidade, e uma piora de quem já tem transtornos diagnosticados, por exemplo, TDAH, transtorno compulsivo, de conduta, aquelas crianças que são muito rebeldes, tem uma piora nesse período. E tudo isso favorece um ato impulsivo. E ainda contexto social, nosso uso de drogas no Brasil, que é relevante.
E tem algum componente genético Sim, nesses transtornos? sim, todos os transtornos psiquiátricos são multifatoriais. Tem um componente biológico, psicológico e social que tem que se juntar para criar um transtorno. Uma pessoa que tem história de trauma na infância, abuso na infância, tem um risco maior de desenvolver transtornos mentais. Mas aí tem a questão da vulnerabilidade genética, né? Por exemplo, esquizofrenia, quem tem pai, mãe, tio com esquizofrenia tem um risco, não quer dizer que vai desenvolver, mas tem um risco maior. E aí vem o estressor, que é o componente social. Então, uma ruptura, o final de um relacionamento, um luto, né, perder um pai, uma mãe, tudo isso se junta para abrir um transtorno mental. E esses fatores aumentam ou diminuem de acordo com a propensão, né? Tem pessoas que têm que ser sequestradas para ter um transtorno mental. E tem pessoas que a vulnerabilidade genética é importante, que, do nada, né? Só assim, não aconteceu nada, eu tô com depressão, a culpa é minha. Não é culpa. São os fatores que se somaram para desencadear um quadro. Ótimo, doutora. Esse episódio do S1000cast é um oferecimento da Unimed Uberlândia, Unicred Uberlândia e Faculdade de Medicina de Uberlândia, a FAMEU. Doutora, e quais são as principais causas ligadas à prática do autoextermínio? Em primeiro lugar, as doenças psiquiátricas, os transtornos psiquiátricos, desculpa. Né? Os transtornos psiquiátricos estão envolvidos e levam a um risco maior. Então, conhecidamente, a depressão, né, que é o principal fator. Mas existem transtornos como a esquizofrenia, né, que atinge 1% da população, e são pacientes que têm um risco muito elevado de suicídio. Eles têm uma sobrevida diminuída, inclusive, pelo risco, porque eles ouvem vozes de comando que falam faça isso, faça aquilo, e numa crise psicótica eles obedecem. A depressão é um transtorno de ansiedade grave, especialmente transtorno obsessivo-compulsivo grave, né, que a pessoa lava a mão, não consegue, uma angústia pode levar a esse tipo de ideação. Essa ideação é parte do transtorno, então é importante que as pessoas não se culpem pelos transtornos, porque ninguém se culpa por ter pneumonia, mas se culpa por ter depressão, se culpa por ter transtorno bipolar, como se tivesse feito alguma coisa para ter isso. E a ideação de culpa faz parte dos transtornos e as pessoas se entregam, aumenta também o risco. É culpa minha, eu tô aqui só causando transtornos para minha família, não tenho lugar mais, e isso leva progressivamente a essa ideação de autoextermínio. O uso de drogas é um fator de risco. Praticamente todas as drogas, naturais ou não naturais, aumentam o risco, porque aumentam o risco de psicose, de esquizofrenia, de transtornos depressivos. O uso de cocaína, depois, ela esgota o sistema dopaminérgico cerebral e leva a ansiedade, depressão. Então, não tem uma droga natural que não vá prejudicar. Mesmo as drogas listas, o cigarro, o álcool, socialmente aceitas. O álcool, a gente vê muito pacientes com transtorno bipolar, pacientes com depressão, que usam do álcool como calmante, né, para aliviar a ansiedade. Esse uso vai aumentando. Então, todos os comportamentos impulsivos, a pessoa não segura a impulsividade, como o uso de drogas, o uso de álcool, aumentam o risco das tentativas de autoextermínio. Então, os transtornos psiquiátricos, com certeza. Mas também tem um tipo de autoextermínio que é importante comentar que não é ligado à doença, que é cultural. Por exemplo, os kamikazes na Segunda Guerra Mundial, né, os aviões japoneses eram suicídios, né, da guerra. E existem uns que são violentos para manipular a pessoa. Então, termo de um relacionamento, a pessoa faz isso para machucar e traumatizar o outro. Então, tem vários componentes culturais e sociais também estão envolvidos nessa prática. Certo. E então a gente pode considerar que agora o cenário conta com mais um fator social envolvido, né? Que é a questão das mídias sociais, doutora. Segundo uma pesquisa de 2024 do CDC, do Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos, estudantes que usam redes sociais com frequência têm maior probabilidade de relatar sentimentos persistentes de tristeza ou desesperança. E além disso, jovens que usam muito as redes sociais também são mais propensos a ter pensado seriamente em tirar a própria vida ou planejado fazê-lo, especialmente quando expostos ao cyberbullying. Na sua prática clínica, doutora, de que forma as mídias sociais influenciam nestes casos? Influenciam muito. Então, o uso de mídias sociais, ele isola a pessoa socialmente, porque se ela está passando para frente vídeos, ela não está convivendo com a família, ela não está convivendo com os amigos, né? Ela deixa de estar inserida socialmente, isso isola, a pessoa fica mais isolada. Segundo, que o algoritmo cria bolhas. Então, se eu só procuro conteúdos tristes, o algoritmo vai me mandar cada vez conteúdos mais tristes. Se atos de autolesão, cada vez mais atos de autolesão. E isso vai virando uma bolha e vai retroalimentando esse tipo de pensamento. E o cyberbullying, né, que infelizmente a gente vê que acontece, levou a casos como de um comediante, né, uma menina relacionada a um comediante famoso, que sofreu um cyberbullying e culminou com isso.
E tem uma outra questão, que o suicídio é, de certa forma, contagioso. Então, especialmente em adolescentes, se tem um numa escola, há risco de ter outros na mesma escola, porque tem uma glorificação, romantização desse ato, e quanto mais se coloca isso em rede social, a mesma coisa acontece com o school shooting, aqueles atiradores em escola, né? Quando esse tipo de glorificação da violência que a rede social traz, aumenta o risco disso acontecer. Então, se você é pai ou mãe e vê que seu filho está buscando muito esse tipo de conteúdo, limitar as redes, limitar o quanto ele fica. Sem ser tão óbvio, né, que está buscando formas de autolesão na rede social, o próprio uso da rede social, ele cria uma autoimagem distorcida. Né? Ninguém coloca na rede social um dia ruim. Eles colocam só viagens, foi para a Europa, foi comer não sei o quê. E todo mundo tem dias ruins. A vida são poucos dias muito bons e a maioria dos dias a gente leva. E aí, essa comparação, nossa, mas todo mundo tá namorando, todo mundo tá viajando, todo mundo de carrão, leva uma distorção do ego ideal, o que seria o ideal para mim, como eu seria feliz, e o ego real, que sou eu. Então, quanto maior a distância entre esse ego real e o ego ideal, eu só vou ser feliz se eu tiver uma Ferrari na garagem. É muito distante. É possível? Tem gente que tem. Mas é pouco provável, porque são poucas pessoas que têm. E essa distorção de imagem acaba levando também a sentimentos de depressão, a baixa autoimagem, justo nessa fase da tempestade perfeita da adolescência. Doutora, tirando uma dúvida do público, depressão tem cara? Não. Então, a gente pode afirmar isso categoricamente ao ver a quantidade de comediantes que têm depressão, né? Que são pessoas que estão lá te fazendo rir num show e você vê Jim Carrey, Robin Williams, Whindersson Nunes, todos falam abertamente sobre a depressão. Definitivamente não tem cara. Essa ideia de as pessoas vestem uma máscara social, né? Para lidar com o público. Todo mundo veste. Então, se eu sou uma vendedora, eu preciso de ganhar comissão, eu vou me posicionar de uma forma muito bem, mas todo mundo sabe o custo dessa máscara social, quanto de energia está usando. E um paciente com depressão, ele gasta muita energia para manter essa atitude. Então, não existe cara, mas existem sinais específicos da depressão e do risco de autoextermínio que podem ser observados. E quais são eles? Então, primeiro, essa história de cão que late não morde, né, que a gente tem no Brasil, é mentira. Tem uma coisa que a gente fala em regra dos 7. 7 em cada 10 pacientes que tiraram a própria vida avisaram que iam tirar a própria vida. Eles ameaçaram, falaram, e 7 em cada 10 já tinham avisado. Infelizmente, 7 em cada 10 pacientes que culminaram com autoextermínio tinham passado por um médico 30 dias antes disso. Né? Então, uma pessoa que está mencionando esse tipo de situação, ela tem que sentar, conversar com ela, o que está acontecendo, você precisa de ajuda, sentimento de não ter prazer, as coisas perderam o gosto, a comida não tem gosto, a vida não faz sentido. Especialmente relevante, preparação, né? Então, olha, eu vou deixar isso para você, eu escrevi uma carta, datas comemorativas, data de aniversário, data de falecimento da mãe, do pai, da esposa, né? Essas datas da viuvez são datas de se prestar mais atenção nas pessoas. Natal, estatisticamente, é uma data complicada em psiquiatria, né? Então, são datas específicas e prestar atenção no discurso da pessoa, não falar assim, ela só fala isso e Da boca para fora, da boca né? para fora. Então, pessoas que têm tentativas anteriores, mesmo que sejam manipulativas, a família fala assim, ela faz para chamar atenção. Uma hora ela pode errar e consumar um ato. Isso a gente vê isso na psiquiatria. Homens têm um risco muito maior que mulheres. As mulheres tentam mais, os homens conseguem mais, porque usam métodos mais letais. É um dado realmente assustador, né, doutora? E quais ações de prevenção podem ser adotadas pela sociedade, pelas escolas e até mesmo dentro de casa, nas famílias? Primeiro, é esse trabalho que a gente faz, né, de diminuir o estigma da doença mental. E isso a gente vê que geração a geração tem sido um trabalho produtivo, né? A geração mais velha tinha psiquiatria, para eles eram hospitais psiquiátricos, né? E essa geração mais nova, digital, ela já entende a saúde mental como um direito fundamental e quer procurar psicólogo, psiquiatra, isso é muito importante. Né, diminuir o estigma, discutir sobre o assunto, saúde mental no trabalho, agora com normas específicas do Ministério do Trabalho, que as empresas também têm que ativamente buscar funcionários que estão passando por situações de problema mental, para ajudar essas pessoas a procurarem tratamento. Então, levar para tratamento para um psicoterapeuta, para um psiquiatra, para um médico de família, um cardiologista, um geriatra, todos os médicos, eles têm um treinamento para reconhecer os sinais. Pode ser que não vá ser quem vai tratar, mas já ajuda o paciente a encaminhar. Transtorno de ansiedade, a grande maioria chega no psiquiatra e já passou por 2, 3 cardiologistas, né? Quem tem pânico por causa da taquicardia. Então, procurar um apoio médico, não sei, não aceitam um psiquiatra. Especialmente os idosos não aceitam, mas aceitam bem um geriatra.
E o geriatra é um médico completamente preparado para diagnosticar e já iniciar tratamento assim que possível. Então, entre os idosos também existem casos de suicídio, de Sim, autoextermínio? é uma população de risco, né? É importante a gente falar sobre os idosos, especialmente se eles receberam um diagnóstico de uma doença grave, como câncer, ou de uma doença crônica, como um diabetes, que vai ter que tomar medicamentos. Às vezes tem pessoas que não lidam muito bem com isso. Pacientes com dor crônica têm um risco maior, porque a qualidade de vida está muito afetada. E é importante lembrar que dor crônica tem manejo, tem tratamento, não tem cura, mas tem como melhorar a qualidade de vida. E especialmente pacientes com diagnósticos de quadros demenciais, que ainda têm consciência de que estão perdendo a memória progressivamente. Esse é um grupo de risco importante que a família tem que ficar alerta, porque eles entendem como se não tivessem o que perder. O Né? CVV, com o número 188, e os grupos de apoio têm mostrado como ferramentas eficientes nesse combate, né? E como que a senhora avalia o impacto dessas iniciativas, doutora? É estatisticamente, globalmente positivo, tem vários estudos, né, dessas linhas 24 horas, como você vive no Brasil, elas funcionam 24 horas, então a qualquer momento que alguém senta necessidade, pode ligar, a ligação é gratuita. Elas ajudam o paciente, é uma porta de entrada, né, para a pessoa procurar tratamento, para ela desabafar. Esses minutos que ela buscou no CVV ajudam às vezes a parar, pensar melhor e encaminhar para tratamento. E um número que é importante as pessoas lembrarem também, o CVV, que é 188, mas em caso de emergência psiquiátrica, né, um paciente com risco à própria vida ou risco à vida de terceiros, ligar para o Corpo de Bombeiros, que é o 135, que também está preparado para vir lidar com a situação, buscar um paciente, levar para o UAI ou para um hospital, para que seja tratado. Certo, doutora. E uma vez identificados esses riscos de autoextermínio, né, e de autolesão, quais são as opções de tratamento e acompanhamento disponíveis hoje? Então, um profissional de saúde, seja um psicólogo, um médico, psiquiatra ou clínico geral, ele consegue identificar o nível de risco, né? Então, riscos moderados a graves provavelmente vão ser encaminhados para tratamento medicamentoso. É importante falar que quem tem que usar um antidepressivo não são medicamentos que viciam, né? Que tem essa ideia na sociedade que um medicamento psiquiátrico vicia. Isso é 1965, 1970. A maioria dos antidepressivos são medicamentos que são medicamentos que a pessoa toma e não fica vomitando remédio. O objetivo da psiquiatria é funcionalidade. Então, não adianta o paciente ficar dopado, não tem risco de se machucar, mas também não tem produtividade. O objetivo é recuperar a funcionalidade da pessoa, ela voltar a trabalhar, namorar. Isso em todos os quadros, inclusive esquizofrenia, que as pessoas têm ideia que fica só dopado. E é uma crença comum, né? Sim. De que a pessoa fica grogue ali, fica fora de si ali, uma coisa bem dopada mesmo. Num paciente em crise, a gente faz uma sedação, porque essa pessoa tem que ficar mais calma até sair da crise. Mas o objetivo do tratamento é funcional. É namorar, estudar, formar a vida como qualquer outra. Então, não são medicamentos que causam dependência, os antidepressivos, existem os calmantes, tarja preta, que são usados nessas situações, mas é só específico para isso. Não é esse que todo mundo toma, que a tia toma, a mãe toma há 30 anos. Isso não é tratamento. E geralmente os tratamentos, por exemplo, um episódio depressivo, eles são limitados. Não tem por que um paciente tomar 30 anos de antidepressivo para um episódio depressivo. Só que aí tem outros transtornos que são crônicos, como transtorno bipolar, esquizofrenia, que o paciente toma medicamento para não ter crise. Quadros leves, que não tem uma ideação tão grave, às vezes é uma história de automutilação mais contida, a psicoterapia pode ser suficiente, bem feita, o paciente mantém as sessões para tratar. Mas isso realmente vai da avaliação do quadro. E existem pessoas com múltiplos transtornos mentais, então, depressão, TDAH, esquizofrenia, e nesses casos, existe um tratamento mesmo sem deixar dopado, não? O psiquiatra, ele não faz um diagnóstico. Quando o paciente vai na consulta, são 5 dimensões que são avaliadas. Então, a primeira dimensão são transtornos, depressão, esquizofrenia, bipolar, etc. A segunda dimensão são transtornos de personalidade, uso de drogas. Então, o paciente pode ter um transtorno de personalidade borderline, que são pessoas muito impulsivas, então tem um risco maior, e ter depressão, são eixos diferentes. E às vezes, quando a gente explica isso para o paciente, mas outro psiquiatra me diagnosticou um border, e você agora fala que eu sou bipolar. São eixos diferentes de avaliação, né? Aí tem o terceiro eixo, que são doenças médicas. Então, um paciente com hipotiroidismo descontrolado, lógico que piora um quadro depressivo. O quarto eixo é o estressor, acabou de passar por um divórcio. E o quinto eixo é a avaliação global dessa pessoa, qual que vai ser a indicação, né? Se interna, se entra medicamento. Então, é comum em psiquiatria a gente ver transtorno de personalidade associado com depressão, ou transtorno de uso de álcool e drogas associado a transtorno bipolar. Uma coisa não anula a outra. E aí o tratamento geralmente tende a englobar para que atinja
performance, a funcionalidade em todos os eixos. Não é só avaliar se tem depressão, todo o paciente tem que ser avaliado. Né? Um paciente com dor crônica e depressão sem manejo de dor vai continuar deprimido, por mais antidepressivo que use. Um ótimo ponto, doutora. E como garantir um acolhimento humanizado para as pessoas que têm essas ideações suicidas? É a diferença entre escutar e ouvir. Né? Então, ouvir a pessoa, o que ela está falando, está difícil o casamento, está difícil o trabalho, o que está difícil, como que eu posso te ajudar? Ah, levanta daí, você tem que se esforçar, não adianta. Um quadro depressivo, eu falo, tira energia como se fosse uma gripe. Quando a gente está gripado, você tenta levantar do sofá para ir fazer uma sopa, não vai, não consegue, porque está gripado. E um paciente com depressão moderada, grave, não levanta da cama, já está faltando trabalho, já está afastado, às vezes pelo primeiro médico que passou, porque não tem energia, o quadro suga energia, não é culpa dele, não é culpa não está fazendo esforço, a gente vê isso muito, né? É difícil para o paciente ouvir isso, você não faz esforço para melhorar. Não é falta de fé, não é falta de força de vontade. Né? Ninguém fala isso para um diabético, né? Para um hipertenso, mas é o estigma da psiquiatria, ainda fala como se fosse uma falha de caráter do paciente ter escolhido ficar doente. Ninguém escolhe ficar doente, ninguém escolhe ter diabetes, ninguém escolhe ter depressão. Então, ouvir a pessoa, acolher e ajudar a chegar ao tratamento adequado, né? Então, vamos lá, vamos no médico. Eu não quero psiquiatra. Não tem problema, vamos no clínico geral, vamos no médico de família, vamos no cirurgião que conhece a família toda, ou chegar no médico, no psicólogo. Nas escolas, né? Tem os pedagogos em cada escola, levar isso para a direção. Se você tem um colega que você vê que está falando isso na escola, na universidade, nas universidades tem um centro de apoio aos estudantes, uma equipe psicológica, pedagógica preparada, inclusive, para o estudante universitário. Então, tem que ajudar essa pessoa a chegar lá. Perfeito. Doutora, e você quer deixar um recado para o pessoal de casa que está nos assistindo? Sim, como qualquer transtorno, como qualquer doença, na psiquiatria existe prevenção também, né? E é importante as pessoas saberem como cuidar da saúde mental. Então, evitar excesso de tela, né? Eu sempre falo isso muito, o sono ele tem que ser preservado, o sono é muito importante. E não é só assim, desliga a TV e vai dormir. A gente precisa de penumbra, né? Então ficar com a tela na cama à noite, com aquela luz no rosto, inibe a produção de melatonina, a liberação de melatonina. Então, cuidar do sono, cuidar da alimentação. Então, é comum a gente pegar um paciente na psiquiatria, estão todos os exames alterados, colesterol, então aquela dieta de má qualidade, alimento processado, aumenta o risco. O exercício físico, eu costumo sempre falar para meus pacientes que é o melhor antidepressivo que tem para quem não precisa de medicamento, aumenta a endorfina, melhora sono, melhora a libido, melhora a autoestima. Então, só tem indicações. Se eu fosse cardíaca, eu ia tomar cuidado com o meu coração. E nós temos que tomar cuidado também com a nossa saúde mental. Então, estabelecer o horário de trabalho, então ficar até meia-noite estudando, trabalhando, é muito ruim, vai cobrar um preço. Então, cuidar da saúde física, cuidar da saúde mental para ter uma vida longeva e de qualidade. Perfeito, doutora. A gente agradece pela participação aqui conosco no podcast e por trazer para a gente tantas reflexões importantes em relação ao Setembro Amarelo. Muito obrigada pela sua presença. E se você ou alguém próximo a você estiver enfrentando pensamentos de suicídio, ligue para o 188. O CVV oferece apoio emocional gratuito e sigiloso 24 horas por dia. Falar pode salvar vidas. Esse episódio do SMU Cast contou com o apoio dos nossos patrocinadores Unimed Uberlândia, Unicred Uberlândia e Faculdade de Medicina de Uberlândia, a FAMEU. E a você que nos acompanha, obrigada por estar conosco e até o próximo episódio.